Oi, gente, tudo bem? Família, beijos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nós sempre ouvimos essas palavras, né? Livre-arbítrio, mas a gente nunca entendeu muito bem. Mas com o passar desses tempos, a gente entendeu, principalmente com a reforma íntima, como usar as nossas escolhas com responsabilidade, com entendimento. Porque o universo passou isso para gente para que nós não sentíssemos assim, muito obrigados a tudo, para nós sermos livres. Mas nós precisamos sermos livres como o quê? Como eu disse, como discernimento, com nossa reforma, o que pesa mais na nossa vida, se é o orgulho ou o ego, as nossas mazelas, ou a nossa alma, que a nossa alma é divina, que a nossa alma é verdadeira. Porque quando fazemos alguma coisa, ou escolhemos alguma coisa errada, ela não vai funcionar. Ela vai ficar, tudo vai ficar estancado. Quando a gente não tenta mudar, pelo menos, as nossas escolhas, fica muito difícil, porque a gente batendo sempre na mesma tecla, a gente percebeu já, em muitos casos, eu tenho certeza nas nossas vidas, que a gente bateu e não funcionava. Quando a gente adquiriu uma certa experiência, uma certa prática, vamos tentar, a gente teve a coragem de fazer, as coisas mudam. As coisas começam a ter um processo diferente. Então, o cuidado com o livre-arbítrio é assim, é importante por quê? Porque eu vou saber o que eu estou plantando. Eu tenho um quadrado. Então eu preciso saber qual semente eu vou plantar. O que eu prefiro? Eu me garanto nessas coisas que eu estou plantando, que eu estou escolhendo. Eu tenho responsabilidade? É muito complicado quando a gente começa aquele caminho de entendimento pessoal. É complicado? É. Mas a gente entende também o que acontece. Existem as leis, é só nós entrarmos nas leis de vida. As leis de causa e efeito, a lei do retorno, por exemplo. Porque causa e efeito é uma coisa, eu vou dar um exemplo, é como se eu comesse uma coisa que me faz mal e depois eu tento comê-la novamente. Ela vai fazer mal. Não é bom para mim. A lei do retorno. A gente precisa aprender isso. Porque quando eu desejo um bem para alguém, que eu vivo bem comigo, com as pessoas, as minhas energias são positivas, eu vou ter sempre, a gente vai ter sempre o retorno dessa energia. Agora, quando a gente não pratica, claro, a gente vai ficar sempre na energia negativa. Então, Deus deu pra gente uma oportunidade. Nós somos racionais. Nós precisamos de entender que nós somos inteligentes, que nós temos capacidade de fazer a escolha que quisermos. Porque eu sei que no dia a dia é muito difícil para a gente, né? O convívio com as outras pessoas realmente é muito difícil, porque tem coisas que, como nós temos orelhão, né? O tal da mazela, eu chamo de orelhão. Então, de repente, eu estou fazendo uma escolha na minha vida. Eu vou escolher. Aí, uma pessoa que chega pra gente. Se fosse você, não daria certo. Não daria... Então, qual é esse momento? É nós usarmos a nossa reforma. Bom, eu me garanto se dá certo? Garanto. Eu me garanto se dá errado? Eu vou me garantir. Porque a gente precisa estar preparado para o sim e para o não.
Não importa que alguém falou, de repente alguém falou e é realmente aquilo. De repente alguém falou, não, eu vou conversar comigo. Por isso essa reforma, esse autoconhecimento é muito importante, porque a gente dá também palpite na vida das pessoas. Como nós também recebemos palpite dos outros. Isso é relevante. Isso não tem que ter problema com a gente. Porque se eu vou comentar alguma coisa com as pessoas, às vezes eu nem quero ouvir. A gente nem quer ouvir, né? A opinião, a gente quer fazer aquilo. Mas a pessoa vem, de repente, pode ser que seja verdade. Mas a escolha, o livre-arbítrio é meu, é nosso. Então precisamos tomar muito cuidado, não é com os outros, a gente precisa tomar muito cuidado com a gente. A nossa reforma, eu sempre falo, sabe, gente? Eu falo assim, a nossa reforma é pra gente. É muito pra gente. É para cada um, claro, né? De nós. Cada um de nós, porque nós somos diferentes, nós temos personalidades diferentes. O caminho, muitas vezes, é diferente. Eu não posso querer que outra pessoa fique no caminho que eu quero. Não, mas eu preciso ver uma outra pessoa que eu amo, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que a gente quer bem, que se dê bem. Às vezes a gente até mete o bedelho lá no quadrado da pessoa, tentando, porque a gente enxerga alguma coisa, mas é para ajudar. Sai dessa. Sabe? Porque quando a gente não sai, a gente sabe, a gente quer ajudar. É errado? Não sei. É certo? Não sei. Mas a gente, quando gosta, principalmente quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer ver o melhor dela. Às vezes um sim é bom para aquela pessoa, às vezes um não é bom para aquela pessoa. E olha, gente, tem muitas vezes que nós somos responsáveis até, por isso que nós devemos ter muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas. Porque nós somos responsáveis. Se a pessoa acatar, não acatar, a não ser que esteja dentro dela, mas se a pessoa acatar uma coisa que ela não queria fazer e só porque eu falei, você falou, ou a gente falou para a pessoa, ou alguém falou para gente, todo mundo é responsável por si. Então não vai adiantar. Poxa, aquela pessoa tomou aquela atitude e não deu certo. Então a gente precisa ter as palavras sábias que o plano espiritual dá pra gente, que os guias dá, a gente aprender como os guias falam com a gente. Como os guias falam com outras pessoas. Eles não induzem ninguém a nada. Vocês perceberam, principalmente quem incorpora ou quem passa, né, com eles. Vocês já perceberam, nós já percebemos que eles dão uma orientação de um caminho, o seu caminho. Eles não vão falar sempre a mesma coisa para uma pessoa, porque eles conhecem a gente, a nossa natureza, a nossa personalidade, as nossas dificuldades. Então, mesmo umas pessoas, uma assistência que nunca foi, eles sabem já o que dizer para aquela pessoa. Por isso que nós batalhamos muito na nossa reforma, porque na nossa reforma a gente vai aprender a lidar também. Porque não adianta a gente guardar a reforma só pra gente. A gente tem que guardar a reforma para um todo, para todo o nosso lado, para todas as pessoas que estão em volta da gente. Porque todos nós somos importantes. Sabe? É muito, muito bom a gente ter o coração limpo. E para nós termos isso, nós precisamos o quê? Ter uma boa escolha, praticar a lei de causa e efeito, entender a lei de causa e efeito. Qual seria essa numa situação? Porque o universo já deu isso pra gente, não é? Ele já deu. Então a gente precisa, nesse momento, nós que estamos tendo essa oportunidade, a gente precisa disso. A gente precisa abraçar essas formas que estão vindo para a gente, de bondade, de caridade, de discernimento, sabe? De esperança, de entendimento. Porque nós vivemos para isso. É porque
Quando a gente começa a aprender todo dia um pouquinho, nós estamos evoluindo. Às vezes a gente peca, né? Vamos falar assim, a gente erra, porque a gente vê assim em outras pessoas. Às vezes estão com a gente, às vezes não estão, às vezes uma pessoa que nem pratica isso, nem entende, às vezes uma palavra amiga para a pessoa ajuda. Mas vocês podem ver que nós trabalhamos assim, com as pessoas. Aquilo, mais ou menos, a gente já começa a conhecer as dificuldades dela, a mazela dela. Então, a gente sempre se refere a um ponto de que ela é capaz, de que ela pode. Dar para ela uma dignidade. Porque a dignidade da gente, de nós, é muito importante. O que significa dignidade? É você estar com a consciência. A dignidade só bate na gente quando a alma, quando nós estamos na alma. Quando nós não estamos na alma, nós estamos no ego ou nas mazelas, a gente não é digno. Mesmo que nós não estejamos fazendo nada de errado, mas não é digno. Nós precisamos ser dignos de nós mesmos. Aprender a aceitar situações, mas não é se redimir assim, dizer não, aceita como eu vou poder nessa situação, nesse problema, nessas coisas, ou como eu vou poder. E a gente já tem a resposta. É na reforma íntima. Nós precisamos parar, gente, da briga de egos. Infelizmente, desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, tudo foi briga de egos. Quem pode mais, quem quer aparecer mais, sabe? Então, nós estamos aqui, eu acredito, encarnados, para quê? Para que a gente batalhe contra esse tipo de coisa, esses tipos de sentimento que só nos prejudicam. É muito gostoso, eu falo para vocês, eu falo de coração. É muito gostoso. Vocês sabem que a situação que está hoje, né? O mundo está assim, está em regeneração. Você já pensou se a gente não tivesse um pouquinho de entendimento, um pouquinho, como seria? Estaríamos em pânico, mas o que a gente faz? A gente procura a nossa fé. A nossa fé que o melhor vai acontecer. É um entendimento e de acreditar que Deus é justo. Eu muitas vezes não acreditava, eu achava Deus injusto. Mas com os ensinamentos da vida, com os ensinamentos da espiritualidade, a gente foi percebendo, né? Eu tenho certeza que muita gente já percebeu que não é, que tudo que está acontecendo ao nosso redor, com as pessoas, com a gente, é a justiça divina. Mas não é a justiça de, como a gente sempre ouvia falar, castigo. Não, gente. Deus nunca castigou ninguém. Ele é leal, ele é misericordioso. Esses são ensinamentos que nem o nosso Pai Oxalá, Jesus Cristo, passou para a gente. Era tão simples, uma coisa tão amorosa. As parábolas dele, as coisas, é tudo assim gostoso, né? Uma coisa suave. E se você for mesmo pensar, é maravilhoso. É uma paz, porque ele passava para as pessoas aquilo que elas tinham dentro dela, porque nós temos tudo dentro da gente, né? E é muito bom aqui dentro, olha, gente, não é a cabeça. A mente às vezes mente para a gente, para ela se confunde com o ego. Mas o nosso coração, assim, estando em paz, é muito bom. Às vezes a gente olha para uma pessoa, olha para a gente no espelho, né? Aí a gente conversa, a gente olha para uma pessoa, tem um pensamento, vamos supor assim, um pensamento negativo, a gente tem. Aí, mas depois a gente fala, nossa, é assim, a gente analisa, então a gente já começa a aprender, a gente não vai fundo numa situação, a gente começa a aprender. Como a gente aprende com a gente aprende. Então, como eu disse, a nossa vida é de escolhas. Então, precisamos aprender as nossas escolhas,
termos responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, principalmente entender, olha a lei, fala esperta, olha a lei do retorno, olha a lei de causa e efeito. Pronto, não fica difícil. A gente libera, sabe? A gente, libera as pessoas, libera o universo. É muito gostoso. Vamos seguir regras, as regras são muito importantes. Não é regras assim de ditadura, sabe? Não, tem que ser assim, não, cada um tem a sua. Existe uma regra para todos, para todos nós. Todos nós temos aquelas regras que o universo mandou, que Jesus mandou. Existem aquelas regras. A gente já sabe. Então, o que acontece? Então, vamos segui-las da nossa maneira. Porque às vezes tem um parceiro da gente, um amigo da gente, uma pessoa da família, ela está seguindo aquelas regras, mas é de outra forma. É isso que a gente precisa entender. A gente não percebe que aquela pessoa está seguindo alguma coisa para ela também no bem. Não precisa ser automaticamente uma coisa só. É entendimento de cada um. O importante é ela se fazendo bem, a gente se fazendo bem pra gente. É como eu disse, falo sempre. Vamos amar, vamos respeitar as outras pessoas. Se elas não respeitam, a gente não tem problema. Porque eu falo uma coisa, às vezes eu sou até chata de falar nisso. Mas eu acredito que para o nosso bem-estar e de outras pessoas, a gente precisa entender. Eu não preciso do outro para ser feliz. Não preciso do outro para ser feliz. Eu não preciso do outro para me criticar, porque eu já me critico e já vou trabalhando em mim. E o outro é a mesma coisa. O outro não precisa de mim para ser feliz. Nós precisamos, em conjunto, nos ajudar. Nós precisamos, em conjunto, dar aquelas energias boas um para o outro. Darmos risadas junto, respeitar cada atitude, cada modo que as pessoas são. É isso que nós precisamos. Que as nossas energias com todas as pessoas que nós convivemos, seja assim, eu não posso dizer perfeitas, mas seja criativas, que elas tenham uma coisa gostosa, que quando chegam perto da gente, elas se sintam bem. E a gente, quando chegar perto delas, se sintam bem também. É muito bom isso. Vamos trabalhar muito na nossa reforma, vamos fazer tudo que for possível para saber fazermos as nossas escolhas. Vamos escolher o melhor para nós. Porque, gente, presta atenção, o melhor para a gente não é o pior para o outro. Porque o nosso convívio, o nosso quadrado é nosso. Mas quando a gente faz o melhor no nosso quadrado, automaticamente a gente às vezes pode até ajudar o quadrado de outra pessoa. Tem pessoas que não tem jeito, né? Tem pessoas que não tem noção. Mas no momento dela, o que a gente vai fazer, né? Eu fiquei muitos anos, principalmente, vou dizer agora, principalmente dentro da Umbanda, eu não tinha noção de nada, né? Então pronto, eu vou afirmar, não tinha. Não faz muito tempo que eu comecei a ter noção. Foi indo, eles tiveram maior paciência comigo, mas foi indo até que chegou em algum lugar, não estou falando que eu estou total, mas já sinto que estou bem melhor. E eu desejo mesmo para todos nós que a espiritualidade nos abençoe muito, todos nós, que nós consigamos passar por essa etapa bem e que nós consigamos também poder ajudar cada dia mais a gente, para a gente ter força também para ajudar as outras pessoas. E vamos todo dia agradecer. Esse foi o meu primeiro passo, que eu não tinha agradecimento. Eu achava que Deus não tinha mais que fazer a obrigação dele. Eu era boazinha. Então, né? Bem vocês verem. Então, é assim. Não é assim. A gente precisa entender a gente. Muito, muito, muito. Para a gente poder entender as outras pessoas e saber conviver com o mundo, com as pessoas que também estão em evolução igual a gente. Enfim, somos todos iguais.
somos espíritos divinos em evolução. E tenho certeza que pelo menos um pouquinho nessa encarnação a gente vai conseguir evoluir, tá bom? Com a ajuda da espiritualidade maior, com o universo, a gente vai ter bastante coisas boas ainda para aprender. A gente tem, né? Muita coisa para aprender. Tá bom, meus amores? Beijo, até mais.